Olá pessoas, vamos falar de ícones em aplicativos React Native com Expo. O Expo em si já facilita a nossa vida no uso de ícones. Isso porque quando você cria um projeto em Expo, ele já tem internamente um pacote chamado Vector Icons, que é um conjunto de bibliotecas que disponibiliza ícones gratuitamente para uso em aplicativos e sites. Exemplos de bibliotecas famosas que fazem isso: IO Icons, Material Icons, Font Awesome, Ant Design, Feather, N-Type e outras que você pode procurar na internet à vontade. Todos esses que eu citei aqui possibilitam o uso de fontes fazendo download desses caracteres diferentes ou fazendo download dos seus SVGs, e eles têm CDN, portanto eles podem ser executados online diretamente. No nosso caso aqui, o pacote Vector Icons já tem todas essas bibliotecas dentro. Basta usar. Então você não precisa instalar nada porque faz parte de um projeto Expo. Mas vamos ver se de repente você tenta usar e não funciona, era legal testar. Então você tem a chance de verificar se o pacote está instalado, e normalmente ele está, usando o comando npm list@expo/vectoricons. Se a resposta vier negativa, vai vir em vermelho no teu console, dizendo que não foi encontrado o pacote. E se acontecer com você, basta instalar usando o npx expo install@expo/vectoricons. Legal? Mas em princípio você não vai precisar fazer nada, porque quando cria o projeto já está lá. Só usar. Bom, para usar tem que importar. Então a gente vai ter que falar, para cada importação de ícones que a gente quiser, a gente vai ter que dar um nome de qual estilo de fonte, de qual biblioteca de fonte a gente vai querer utilizar. Então, por exemplo, aqui eu estou usando um import com IOIcons a partir do pacote do Vector Items do Expo. E eu posso fazer isso com Material Icons, eu posso fazer isso com Font Awesome. O detalhe é usar corretamente o nome da biblioteca dentro dessas chaves. É o nome da biblioteca que você vai querer usar. E você é livre de importar mais de um. Se você quiser, você pode usar isso. Mas não é recomendado. Por quê? Porque você está pensando em identidade visual. Eu estou criando um aplicativo e eu vou optar em ter várias opções em ícones. E se eu começo a usar diferentes estilos de ícone, eles ficam incompatíveis visualmente. O estilo fica estranho. Alguns são mais fininhos, outros são mais grossos, outros são mais arredondados, outros nem tanto. E aí a combinação desses ícones diferentes pode se tornar então estranha visualmente na tela. Então escolhe aquele que você gosta, pesquisa bem e faz uso desse ícone da forma correta. Bom, mas como é que usa? Bom, basta usar o código como se fosse um componente de React. Então vamos aqui no exemplo olhar o uso de um ícone do Ionic Icons, que seria o ícone que tem um name, chamado home, um size de 32 pixels e uma cor azul. Aqui um exemplo de Material Icons mostrando um ícone de e-mail com tamanho 28 com cor 555. E aqui um fonte Awesome, que é o name user, tamanho 30, color verde. A ideia aqui é você perceber nesses exemplos que o que muda é o nominho da tag, ou seja, o componente a ser usado. A gente importou usando o nome da biblioteca, então a gente usa essa biblioteca como se fosse um componente. E para que esses ícones funcionem, precisa usar os mínimos valores de propriedades principais para que funcione, para que apareça na tela. Então, name é o nome que você vai dar para o ícone tem os seus nominhos, o tamanho que você quer que apareça e a cor que você queira que apareça. O problema está justamente no nominho, porque o ícone pode ter nomes diferentes dependendo da biblioteca que você usou. Então, como é que eu vou adivinhar? Né? Como é que eu poderia saber se, qualquer que seja a minha escolha de pacote de vetores de ícones, eu queira fazer um ícone de home, que o nome vai ser home? Como é que eu tenho essa certeza? Como é difícil saber isso, e ficaria extremamente chato de você entrar no site do Font Awesome, no site do Icon Icons, no site do Material Icons do Google e ficar pesquisando, acesse esse site icons.expo.fyi, que você vai ter aí uma exibição, pré-visualização dos ícones, e ainda pode ser escolhido o filtro para saber em que tipo de biblioteca aquele ícone está. Vamos ver na prática. Tá lá, esse é o site. Veja que ele já começa a exibir alguns em ordem alfabética, tá?
embaixo do nome do ícone e a visualização ao lado tem o nome da biblioteca que tem esse ícone. Então você está vendo aqui que no Ant Design tem o ícone da Amazon, do Android, tem aqui um Ant Cloud, tem Ant Design, tem Apartments, tem API, Apple e assim por diante. E se você rodar isso aqui, você vai encontrar diversos ícones de cada uma das bibliotecas. É muita coisa. Então, na hora de fazer o seu projeto, você pode selecionar o filtro. E aqui você tem todas as bibliotecas disponíveis e você pode desmarcar do todos, consultar em todas ou fechar num único. Exemplo, que eu vou usar daqui a pouco no aplicativo para você entender. Vamos supor que eu vou aqui no Font Awesome e quero Home. Veja que ele me dá a opção de Home nesta aparência. Esse é o Font Awesome com Home. Mas como seria o mesmo Home, por exemplo, no Material Icons? Você tem outras opções com a palavra Home. A que mais parece aqui seria essa aqui de baixo, que é a casinha simplificada. Veja que é detalhes, tá? O estilo do ícone é diferente. Se eu for, por exemplo, no Feather, o Feather Home é completamente diferente, é muito mais simplificado. Então, cada opção dessa traz um estilo de iconografia que você vai ter que definir qual que você vai querer usar no seu sistema. Então, na hora que eu quero fazer uma página de contato, então contato de e-mail, então vamos por e-mail. Na hora que você vê, por exemplo, o Anti-Design nem tem nada com a palavra e-mail, o Feather também não, o Font Awesome tem. Quer ver? O Material Icons tem Alternate Email, tem e-mail. Então você pode ver aqui qual que vai atender o seu aplicativo e procurar saber qual que é a melhor opção para você. Beleza? Então, recomendação planeja seu app, determina o que vai ser ícone, e aí você vai atrás de qual é o melhor estilo de ícone que você vai querer utilizar. Se quiser misturar, mistura, mas de novo, cuidado para não pegar estilos muito diferentes. Legal? Se eu tocar mail aqui, aí tem o e-mail do Feather, eu tenho o e-mail do IO Icons, eu tenho e-mail do Outline do Icons, e assim você vai escolhendo qual ícone você quer. O Material Icons escurinho, aqui também é do Material Icons. Então você vai escolhendo, eu quero só o tracejado aqui, ó, meio outline, só a linha, não é pintadinho, e assim por diante. Então, por este site fica fácil de você localizar quais são aqueles que você quer usar e aí colocar no teu aplicativo. Definiu quais são os ícones, decidiu o que você vai fazer, lembre só sempre dessas 3 regrinhas para manter a boa prática. Use ícones com cores e tamanhos consistentes. Não fica fazendo no seu aplicativo os ícones de tamanhos e diferentes tons espalhados, porque vai ficar estranho. Escolhe um estilo. É preenchido, não é preenchido, é fininho a linha, é grossa a linha. Escolhe um e vai. Pode mesclar, de novo, pode mesclar mais de uma biblioteca, se visualmente elas forem, naquela iconografia escolhida, parecidas. Então mescle se necessário, mas com cuidado e testa a legibilidade, ou seja, põe os ícones no seu aplicativo e veja se eles não ficaram estranhos de visualização, ou seja, tão pequenos que não dá para entender o que o ícone é. Porque a ideia do ícone é trazer clareza na ideia, é por meio de imagem passar a mensagem. Se a imagem fica ruim de identificar as coisas, ela não passa a mensagem adequada. Então é um prejuízo na usabilidade do teu aplicativo. Então, cuidado com esses três pensamentos, você consegue então escolher os melhores ícones. Vamos fazer testes na prática? Vamos abrir um projetinho já previamente feito e vamos colocar os ícones para rodar para você comparar alguns exemplos e aí você saber como é que utiliza isso na vida real. Bora lá. Aqui no meu VS Code eu já estou com um projeto criado, projeto aberto. Eu já coloquei algumas regras de estilo, já criei aqui um Safe Area View com uma view vazia por enquanto, que eu vou chamar de área ícones, e eu vou demonstrar criando algumas caixinhas, colocando 3 exemplos de um mesmo ícone lado a lado para você comparar e você ver que dá para usar então diferentes estilos ao mesmo tempo. Vamos lá. Primeira coisa então, vamos importar 3 estilos diferentes de fonte. Então lá em cima eu vou colocar import, vou colocar aqui primeiro o Feather. O Feather é um estilo de tipografia bastante interessante, bem simplificada, tá? É o @expo barra vector icons. Então tá aqui uma importação com o nome Feather. Agora eu vou fazer uma segunda importação com o nome
Material Icons, que seria do Google. Aí aqui eu vou pegar, por exemplo, o Font Awesome. Font Awesome foi um dos principais, um dos primeiros que eu utilizei, que eram bonitos os ícones e era gratuito. Então, Font Awesome também é interessante de usar. Bom, já declarei os três, já importei os três, agora vamos começar a usar. Vamos fazer um primeiro exemplo. Vamos criar aqui 3 caixinhas views. Deixa eu abrir aqui, view. Vou colocar um estilo que eu já deixei pronto. O estilo que eu criei chama-se caixa. Acho que é só caixa mesmo. Isso, beleza. E aqui eu vou colocar o componente feather. Veja que eu estou tratando como componente. Vou dar o nome do ícone, aquele que eu selecionei no site, o tamanho que eu vou querer que ele tenha e a cor que eu vou querer que ele tenha. Então vou padronizar todos iguais, tá? Então vamos colocar aqui. Não precisa fechar a tag dessa forma, como ela não vai ter nada aqui no meio, você pode fechar dentro dela mesma. Pronto. E agora vamos definir um tamanho padrão. Todos os ícones que eu vou te mostrar hoje são de 32. A cor vão ser todas da mesma cor. Um F9 C42, que é um verde, tá? E aqui eu vou pôr o nome do ícone que eu vou escolher lá naquele site. Eu já sei qual vai ser, então vou pôr aqui Home e tá feito. E para a gente lembrar lá na hora da tela qual que é o nominho que a gente está usando, eu vou colocar no text o nominho Home para você acompanhar, tá? Pus estilo para esse cara? Acho que não, não precisa. Vamos salvar e ver como é que fica no aplicativo. Opa, esqueci de declarar o text. Volta lá em cima, na área do React Native. Coloca a caixinha de texto para poder ter textos em tela e está lá o nosso primeiro ícone a ser exibido pelo modelo Feather. Então a casinha é daquele jeitinho que está ali. Agora vamos recriar a mesma coisa, um segundo exemplo de home, só que agora usando o Material Icons. Vou salvar e vai aparecer o segundo ícone. Veja que é levemente diferente, inclusive em tamanho. Apesar de eu ter dito 32 pixels para os dois, a área interna dele, a decisão de quem criou os ícones, fez com que ele visualmente seja levemente menor, apesar de ocupar os mesmos 32. Vamos pôr o mesmo exemplo agora com o Font Awesome. O Font Awesome também com 32, mesmo tom de cor, tá lá, é mais detalhadinho, tem um espacinho entre o telhado e a casa, é mais detalhado mesmo. A simplicidade do Feather está bem longe da complexidade do Font Awesome, tá? Então aí é quesito de estilo. Outro que a gente pode trabalhar, por exemplo, de exibição aqui para comparação, vamos fazer um conjuntinho desse de novo. Vamos pegar primeiro só o Feather. Vamos mostrar, por exemplo, como seria uma de telefone, né, de contato telefônico para o seu site, para o seu aplicativo. Se eu rodar aqui, você vai ver que o home também é... Aqui não é home, né? Aqui é fone. Vamos deixar igual para ficar igual, tá? Olha lá, o fonezinho é bem simplificado, é só a linha pintada de verde, né? Uma coisa bem delicada. Se eu fizer o mesmo agora com Material, vamos deixar juntinho para a gente não perder. Se eu fizer o mesmo cara com Material Icons, eu vou ter um telefone pintado, preenchido, mais fino na alça, né? Fica ali parecido e levemente menor. E o último, que é o do Font Awesome, também tem o telefone, é mais arredondado, é mais grosso, mas ali pintadinho do jeito que está lá na referência. Show? Então vamos fazer mais. Vamos, por exemplo, pegar outro do Feather. Estou colocando sempre um no ladinho do outro para você ver a comparação exata, tá? O próximo que eu vou querer te mostrar vamos pensar que você vai fazer um aplicativo que tem um botão para configurações. Então você poderia ter Settings, é o nome que o Feather usa. Tá? Settings. Opa, escrevi Settings errado. Settings. Então você teria ali aquela engrenagem que representa configurações, né? Settings, configuração. Aí se eu jogar isso no Material Icons, vamos fazer o mesmo aqui, ó. Copiar, colar e jogar o meu Material. O Material Icons, veja como ficou. Né? Levemente menor, pintadinho, legal. Agora, perceba aquilo que a gente estava conversando, os nomes são diferentes dependendo da biblioteca. Vamos dar o primeiro exemplo disso. No Font Awesome, se eu deixar Settings, ele não encontra, não tem.
Esse nome não é o nome que o Font Awesome usa para determinar settings, para determinar configurações. Ele usa outro nome. No caso dele, ele usa cog, de engrenagem em inglês. Então não seria a palavra settings, seria a palavra cog. Que aí você tem um ícone equivalente, mas com o nome que o Font Awesome usa, diferente dos demais. Tá? Então tem que procurar lá naquele site para facilitar o entendimento. Vamos fazer mais. Fazer mais um ícone de feather. Vamos fazer, por exemplo, nesse caso agora, o login. Não, vou fazer um calendário. Vamos supor que você tem lá um botãozinho para abrir uma agenda, fazer uma marcação de consulta, alguma coisa do tipo. Então você quer um calendário. Então, calendar. E aqui então vou pôr para mostrar que o nome que a gente está usando é calendar. E está lá o calendáriozinho em feather. Vamos fazer o mesmo calendáriozinho em material. Troca aqui, material icons. Vamos ver se tem. Aí ele já fala, opa, não tenho. Se você for correr naquele site para olhar, ele até tem calendários, mas ele tem uma distinção entre calendário semanal, mensal, etc. Então aqui ele tem um nome diferente. Aqui você tem, por exemplo, dizer que é um calendar month, de mês. Então o name dele é month. E aí se você executar, aí ele tem lá o desenho certo. Eu vou deixar só aqui embaixo o calendar, porque não vai caber. Aqui fica feio, eu não prestei no espaço para caber o texto. Mas tá aí, calendar. Vamos para o outro, Font Awesome. Mesmo cara. Aí eu vou lá e coloco o Font Awesome. E salvo. E aí quem não tem é o Font Awesome. Calendar Month ele não conhece. Ele conhece Calendar. E aí eu tenho os 3 estilos de calendário. Então, perceba que são similares, com pequenas diferenciações, mas o nominho é a parte mais importante para você vincular aí no seu entendimento dessa aula. Vamos para mais exemplos, mais 2 só, login e logout, tá? Então vamos fazer o login do Feather. Vamos fazer os 3 e depois testar os 3 de uma vez. Então aqui vai ser login. Então você vai fazer um aplicativo que precisa ter o login, você quer colocar um ícone para demonstrar isso. Então vamos colocar os 3 aqui. O Feather, o Material Icons e o Font Awesome. Perceba que eu vou executar e somente um deles funcionou, somente um deles usa a palavra login, que no caso é o Material. O Feather usa log tracinho in. E aí ele faz o mesmo ícone, a equivalência do ícone. E o Font Awesome não usa login, usa sign in. Sign in. E aí você tem o mesmo, a mesma ideia, a mesma iconografia, com o mesmo significado, mas são palavrinhas de names diferentes para cada um deles. Vai acontecer o mesmo para o logout. Vamos copiar tudo. Você vai fazer um botãozinho de sair do aplicativo, então você vai usar um log tracinho out, no caso do Feather. No caso do Material Logout, tudo junto. E no caso do Font Awesome é Sign Out. E aí você tem os ícones de saída também. E aí você já entendeu, né, como é que funciona a coisa, então você pode, observando aquele site, tomar a sua decisão de qual estilo você vai seguir, e o uso é extremamente comum. É só pôr o componentezinho com name, size e color. Para que ele seja tocável, seja clique, então você pode usar componentes que a gente já viu, como o Touchable Opacity ou como o Touchable Without Feedback, né, para criar o clique e fazer com que eles tomem ações, tenham funções vinculadas, para que eles virem efetivamente botões de ação, não só ícones na tela representativos de alguma informação genérica qualquer. Beleza? Espero que o vídeo tenha sido útil, que você agora já saiba usar ícones dentro do React Native usando Expo. Deixa seu like, se inscreve no canal e me segue em @profefredia_ensina. Até o próximo vídeo.